Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, tá bom? Vamos falar sobre as orações subordinadas adjetivas. Sim, orações subordinadas novamente. Essas orações aqui, elas são bem mais simples, bem mais gostosinhas de trabalhar, tá bom, gente? Antes de falarmos sobre o assunto em si, a gente vai ter que relembrar um pouquinho. Se eu vou falar sobre as orações que exercem o valor de adjetivo, eu tenho que lembrar para vocês o que é um adjetivo, tá bom? Então, olha só, gente. Lá no início do ensino fundamental de vocês começam a estudar as classes gramaticais. E uma dessas classes é a classe dos adjetivos, que consiste em quê? Caracterizar um substantivo. Então, o adjetivo, palavra que caracteriza, que atribui uma característica ao substantivo, uma qualidade, tudo bem? Então, prestem atenção na frase. A professora é bela. Professora, substantivo. Bela é a característica que eu atribuo à professora, tá bom? Então, a professora é bela, eu tenho um substantivo comum sendo caracterizado por um adjetivo, que o adjetivo é bela, a professora bonita, a professora sorridente, enfim. Então, toda palavrinha que atribui uma característica ao substantivo, eu chamo de adjetivo. Então, vamos lá, gente. Orações subordinadas adjetivas são as orações que exercem o valor de adjetivo para a minha oração principal. Aí lembrando que quando começamos a estudar o período composto por subordinação, vimos que período composto é aquele que apresenta mais de uma oração, por subordinação é aquele em que eu tenho uma oração principal e pelo menos uma oração subordinada a esta oração principal. Como assim subordinada? Ela vai exercer uma função, um valor para essa oração principal, tá bom? Então, a principal é a base, a subordinada é que exerce o valor para essa oração, tá bom, gente? Quando estudamos as substantivas, vimos que as subordinadas substantivas exercem o valor que o substantivo tem ali na sintaxe, tá? Para a oração principal. Aí você viu lá, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto. Agora, nós vamos ver as adjetivas que exercem o valor de adjetivo e função sintática de adjunta de nominal. Tá bom, gente? Então, olha só. Adjunta de nominal é o termo da oração que vem junto de um nome, adjunto, junto de um nome, de um núcleo ali de uma frase, com a mesma função de um adjetivo, especificar, caracterizar aquele nome, aquele núcleo. Então, por isso, as adjetivas exercem valor de adjetivo e função sintática de adjunta de nominal para a oração principal. Ok, gente? Vamos ver aqui ó, o conceito para vocês. São as orações que exercem a função de adjetivo, caracterizando o termo antecedente, substantivo ou pronome. Essas orações geralmente são introduzidas pelos pronomes relativos, daí a importância de nós estudarmos os pronomes relativos, que são aqueles que retomam, tá bom? Retomam o termo da oração antecedente. Quais são? Que, o qual e suas variantes, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujas e onde, tá bom? Então, essas orações, elas vêm introduzidas por um pronome relativo. Lembra que as subordinadas substantivas eram introduzidas pela conjunção integrante, que ou se. Agora você vai ter os pronomes relativos, tá bom, gente? Então, olha só, vamos ver aqui o exemplo. Esse exemplo vocês podem acompanhar lá no livro de vocês, na página 51, tá bom? Quando começa o assunto. Aí aqui eu tenho, gente, o livro da menina reúne histórias que a autora compartilha. O livro da menina reúne histórias que a autora compartilha. Perdão. A oração principal aqui é o livro da menina reúne histórias. Que a autora compartilha é a oração que é subordinada a ela. Essa oração ela é subordinada adjetiva porque ela exerce um valor de adjetivo para a oração principal. Como assim, gente? Ela retoma aqui histórias. Histórias, que é o termo antecedente, tá? Histórias, substantivo. Que a autora compartilha, retoma. Está se referindo à história. Eu posso substituir essa oração aqui por um adjetivo, compartilhadas,
tá? Se eu transformar isso aqui num período simples, ficaria assim. O livro da menina reúne histórias compartilhadas, compartilhadas, caracteriza a história, adjetivo. Aí o que eu fiz? Eu substituí esse adjetivo por toda uma oração que exerce o mesmo valor que ele. Tudo bem? Isso aí não é difícil, é fácil, fácil, fácil. Então, olha só, no trecho, foi possível substituir a oração subordinada adjetiva por um adjetivo. Prestem atenção, no entanto, nem sempre é possível fazer essa troca, nem sempre vai ser possível você substituir por um adjetivo equivalente, tá bom? Olha só, podem existir casos que são como os seus. Aqui eu não tenho um adjetivo para fazer essa troca, mas por que ela é adjetiva, gente? Porque ela retoma um termo, ela se refere a um termo, então ela tem um valor de adjetivo aqui. Então ela vai aqui restringir casos. Olha só, o termo antecedente, casos que são como os seus. Então, está se referindo a esse termo, ao substantivo, então você tem uma oração subordinada adjetiva. Galerinha, quando eu falo dessas orações, aí nós vamos ver que elas se classificam em duas, tá? A oração subordinada adjetiva explicativa e a oração subordinada adjetiva restritiva, tudo bem? Então, bem diferente das substantivas, né? Porque eu só tenho duas classificações. Então, é mais simples até de se aprender. De se aprender porque é um assunto curto, é um assunto mais leve, não é? Então, você não tem que relembrar tantos termos assim da oração, mas tem que lembrar. Olha só, orações subordinadas adjetivas e explicativas. Separadas por vírgulas, elas sempre estarão entre vírgulas, elas sempre estarão separadas por pontuação, tá bom? Essas orações, elas podem ser retiradas dali do meu período, ok, gente? Por quê? Porque ela é apenas um acessório. Ela é apenas um acessório. Ela só vai trazer uma informação a mais para a oração principal, ela só vai explicar. Por isso que ela é isolada ali por vírgula, tá bom? Então, a oração subordinada explicativa é aquela que faz uma explicação. Deixa eu subir aqui. É aquela que faz uma explicação, tá bom, gente? De um termo antecedente. Olha só. Separadas por vírgulas, as orações subordinadas explicativas, como o próprio nome já indica, explicam melhor ou esclarecem o termo ao qual se referem, tá bom? Então, elas vão explicar o termo a qual elas se referem, elas vão esclarecer. Então, a função dela ali é explicar, como o próprio nome diz. Aí aqui temos exemplos. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Olha só, foi qualquer exame final? Não, foi aquele que estava muito difícil. Então, estou esclarecendo aqui, gente, que o exame final estava muito difícil. Se eu retirar essa oração aqui do meu período, né, tornando ele um período simples, fica: o exame final deixou todos apreensivos. Não perdeu o sentido, ok? Aqui eu apenas acrescentei uma formação. Eu disse que ele estava difícil. Então, veja que ela está entre vírgulas. Aqui, o leão é um animal selvagem. O leão, que é um animal selvagem, atacou o domador. Olha só. O leão, que é um animal selvagem. Aqui eu faço uma explicação, tá? Eu estou explicando que o leão é um animal selvagem. É uma informação acessória aqui. Porque se eu retirar, gente, fica assim: o leão atacou o domador. Pronto, não perdeu o sentido. Quando eu coloco uma oração, quando eu ensino uma oração subordinada adjetiva substantiva, perdão, uma oração subordinada adjetiva explicativa, o que eu faço? Eu explico que o leão é um animal selvagem. E, gente, os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Preste atenção nisso aqui, gente. Os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Gente, aqui eu estou explicando que todos os políticos são corruptos. Estou esclarecendo aqui os políticos que são corruptos. Estou dizendo que eles são corruptos. Porque eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Tá bom? Meu pensamento aqui é generalizado. Os políticos são corruptos. Então, os políticos merecem repúdio da população. Se eu tirar, não perde o sentido. Tá ok? Agora vamos ver
A segunda classificação dessas orações, que são as orações subordinadas adjetivas restritivas, ok? Aqui é uma outra função que eu tenho, a função do adjunto de nominal, restringir o significado ao nome, tá bom, gente? Diferente das subordinadas, diferente das subordinadas explicativas, as restritivas, galerinha, ela já é um termo ali integrante daquela oração, ok? Então, ela não pode ser retirada, porque ela complementa o período. Ela é um termo que complementa a oração principal, tá? Então, ela precisa estar dentro do período. Ao contrário das orações explicativas, as orações restritivas restringem ou delimitam o significado do seu antecedente, tá bom? A um único ser, e não são separadas por vírgulas. Então, como é que você vai identificar? Gente, se tiver vírgula, estiver explicando, explicativa. Se não tiver vírgula, restritiva, tá bom? Olha só, exemplo aqui. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Galerinha, aqui eu não estou explicando que todas as pessoas são racistas. Eu estou restringindo, eu estou delimitando, tá bom? Que só as pessoas que são racistas merecem ser punidas. São todas que merecem ser punidas? Não. Apenas as que são racistas. Se eu retirar aqui, fica as pessoas merecem ser punidas. Todo mundo vai ser punido? Por quê? Entendeu? Então, quando eu coloco aqui só as que são racistas, eu estou restringindo. Aí, neste caso, você tem uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ela restringe, tá, o sentido a um único termo. Tua comida, que é fresca, é mais saborosa. Gente, é toda a comida da pessoa que é saborosa, tudo que ela faz é saboroso? Aqui é fresca, apenas essa. Então, estou delimitando, então, estou restringindo aqui apenas a comida que é fresca, que é mais saborosa. Porque eu não faço uma explicação, eu faço uma restrição. Então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. Os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Olha só, gente, que interessante. A frase é bem parecida com a da explicativa, não é? Mas lá eu coloquei entre vírgulas, ok? Eu coloquei entre vírgulas e eu disse a vocês que todos os políticos, né? Todos os políticos são corruptos, quando eu coloco entre vírgulas, e merecem uma punição. Aqui, quando eu digo os políticos que são corruptos, eu estou dizendo que apenas os políticos que são corruptos merecem o quê? Repúdio da população. Todos que merecem? Não. Apenas os que são corruptos. Então, gente, aqui, ó, eu já restringi o sentido apenas aos que são corruptos. Eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que todos os políticos merecem repúdio da população, nem que todos são corruptos. Tudo bem, gente? Bem simples, não é? Não é difícil de aprender. Então, as explicativas, elas sempre vêm com pontuação, elas vêm isoladas, eu posso retirá-las do período, porque ela é só apenas um termo acessório, vai acrescentar uma informação. Já as restritivas, não. Elas fazem parte do período, elas são necessárias para que o sentido seja, né, completo, complementado. Vamos lá, gente. Aqui também está lá no livro de vocês podem acompanhar, na mesma página, falar sobre as orações subordinadas adjetivas reduzidas. Galerinha, o que eu falei para vocês? Que essas orações, elas vêm antecedidas por um pronome relativo, tá bom? Quando isso não ocorrer, mas ela ainda tiver o valor do adjetivo, eu digo que eu tenho uma oração subordinada adjetiva, porém reduzida, porque ela não iniciou-se com o pronome relativo, ok? Orações subordinadas adjetivas que não são introduzidas por pronome relativo e que apresentam o verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio, que são os verbos em suas formas nominais, tá bom? Vocês estudaram já isso oitavo ano. Recebe o nome de orações subordinadas adjetivas reduzidas. Olha o exemplo. Eu fui o primeiro aluno a analisar o livro. Eu fui o primeiro aluno. Eu estou me referindo a quem? A aluno.
Olha só, está reduzida porque não tem pronome relativo. Se nós formos desenvolver essa oração, ficaria assim. Eu fui o primeiro aluno que analisou o livro. Então, olha só, desenvolvida, ela vem com um pronome relativo antes. A reduzida, eu retiro o pronome relativo e o verbo, ele vai para sua forma nominal, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. Aqui, neste caso, o verbo está no infinitivo, tá bom? Pedro, comentando a minha análise, apontou alguns problemas. Aqui, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, tá bom? Porque eu me refiro ao termo que antecede, Pedro, não é? Aí eu trago uma informação sobre ele, uma explicação, porém, eu não inicio a minha oração com o pronome. Eu inicio ela com o verbo no gerúndio, comentando. Então, o gerúndio é aquele que tem o verbo que tem terminação, assim, e da ideia de uma ação que está em andamento. Pedro, comentando a minha análise, apontou alguns problemas. Como eu não tenho pronome relativo, ela é uma oração subordinada adjetiva reduzida, tá bom? Se eu for desenvolver, ela fica assim: Pedro, que comentou a minha análise, apontou alguns problemas. Aí perceba que o verbo sai de sua forma nominal. Tudo bem, gente? E o último aqui, o último exemplo, minha professora de literatura analisa os livros aclamados, aí apareceu lá no segundo aqui, pelo público. Minha professora de literatura analisa os livros aclamados pelo público. Tem uma oração subordinada adjetiva, porque ela se refere a livros, tá bom, gente? Ela se refere a livros, perdão. Então, está se referindo a ele, tem uma oração subordinada adjetiva. Está reduzida porque não inicia com pronome relativo, tá bom? Se eu for desenvolver, pode ficar assim: minha professora de literatura analisa os livros que foram aclamados pelo público. Tudo bem, gente? Então, as reduzidas são aquelas que exercem o valor do adjetivo, ok? Porém, elas não iniciam com pronome relativo. Gente, olha só, eu comecei aqui, eu sempre coloquei os exemplos com o pronome que, mas nem sempre vai ser apenas o pronome que, tá bom, gente? Pode começar com qual, os quais, onde. Aí fica uma dúvida. Para saber, quando é que eu vou saber que é uma oração subordinada adjetiva? Quando começa com o que? Já que as subordinadas substantivas também começam com o que? Aí você vai lembrar que o que de lá, gente, é uma conjunção integrante. E esse que é um pronome. Se ele é um pronome relativo, e lembra que lá na aula de pronome relativo eu falei a vocês que o pronome relativo que ele pode ser substituído pelo qual, os quais, que eles exercem a mesma função, faz essa substituição, tá? Se tiver sentido, então eu tenho ali uma oração subordinada adjetiva, tá bom? Então, toda comida que é fresca é mais saborosa. Toda comida qual é fresca é mais saborosa, entendeu? Tenta fazer essa substituição. Isso aqui é uma tática que nós ensinamos a vocês, né, para identificar. Lembrando que essas orações, elas são iniciadas por pronome relativo. As substantivas são por conjunções integrantes. Tudo bem, gente? Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham, né, assimilado. Deixo como atividade para vocês páginas 50, 51, 52 e 53, tá? São só algumas questões que nós vamos conversar na live. Se tiverem dúvidas, por favor, anotem suas dúvidas para conversar. Vocês sigam bem direto, né? O que vocês entenderam, onde vocês querem que eu explique melhor. Tá bom, gente? Até mais!